Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma atualização sobre o fundo VILG11, o Fundo de Logística da Vinci. Então vamos lá? Informações gerais, né? O gestor é a Vinci, o administrador e escriturador é a BRL Trust, o fundo já está chegando a 109 mil cotistas, né? Ele tem uma taxa de administração regressiva, até 500 milhões é 0,95% ao ano, de 500 milhões a 1 bilhão 0,85% e acima de 1 bilhão 0,75% ao ano. Ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD IPCA mais 6%. Ele está com um patrimônio líquido de 1,22 bilhões, patrimônio líquido bem relevante. Em janeiro de 2021, o fundo não teve nenhuma inadimplência, ele recuperou 0,6% dos diferimentos concedidos. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Os contratos dele têm um prazo médio ponderado de 4,2 anos, O fundo vai ter 3% de vencimento apenas em 2021, 11% em 2022 e 41% em 2023. Acima de 2024, 46%. Ou seja, nos próximos 3 anos a gente vai ver um pouco mais da metade do fundo ter os contratos renovados, o que talvez seja uma sorte para ele, porque se a gente realmente tiver uma fase agora de crescimento econômico, o fundo vai surfar nessa onda aí. Os tipos e índices utilizados, a gente tem 74% de contrato típico agora e 26% atípico. Isso ocorre porque o fundo vai ficando mais velho, os contratos atípicos vão vencendo e a renovação ocorre em contratos típicos. O fundo está bastante atrelado ao IPCA, 72% dos contratos e 28% em GPM. O portfólio do fundo, a gente vê que a Tokstok é o maior cliente dele, com 19%. O grupo Magazine Luiza 10% e a Ambev 9%. Somando os três aí, a gente vai ter o que? 38% dos contratos com apenas 3 clientes. Mas a gente olhar o histórico do fundo, a gente vê que esse percentual dos 3 maiores clientes vem regredindo. O fundo vem se expandindo. E se a gente pensar no futuro, porque a gente deve comprar um fundo, olhando como é que ele vai estar daqui a pelo menos 10 anos, a gente vê com bons olhos essa regressão da dependência de um único cliente. Olhando a localização geográfica, o fundo está concentrado no sul e sudeste. Minas Gerais é o maior, 46%, mas esse índice é um tanto quanto falso, já que os galpões do fundo ficam em Extrema, fica só a 100 quilômetros da cidade de São Paulo, é muito mais perto de São Paulo do que Belo Horizonte, que é mais de 4 vezes mais longe. E por que o fundo compra galpões em Extrema? Extrema tem uma isenção fiscal lá, e ela é muito bem localizada, podendo atender tanto São Paulo, Rio de Janeiro quanto Belo Horizonte, quer dizer, as 3 maiores metrópoles do Brasil. Olhando os segmentos de atuação, a gente vê a estratégia do fundo, inclusive ele fala em vários relatórios, de investir principalmente no e-commerce, com 40% da ocupação dos galpões dele. Então, se é um segmento que você acredita, esse é um fundo para você observar. Então, saindo um pouco da apresentação, olhando aqui especificamente os ativos que o fundo tem, que a gente vê, ele tem um ativo aqui, o primeiro é o Extrema Business Park 1, fica lá na Fernão Dias, aqueles ativos que ficam a 100 quilômetros de São Paulo, como ele descreve aqui. Ele está 100% ocupado, tem uma área bruta locável de quase 67 mil metros quadrados, e o cliente dele é a Tokstok. Quem faz a gestão condominial é a Fullwood, que é a grande parceira do fundo. O próximo galpão que a gente vê é o Caxias Park, é lá no Rio de Janeiro. Ele está 100% ocupado, saiu um inquilino agora, entrou outro, o que mostra, de certa forma, uma boa resiliência desse galpão aqui, contra a vacância. O próximo galpão, também lá em Extrema, é o Fernão Dias Business Park, e ele está 100% ocupado, ele tem 54 mil metros quadrados de área bruta, também está 100% ocupado. Seguindo aqui, a gente tem o CD Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele atende a FENS, a gente vai ver até um fato aqui mais para frente, também está 100% ocupado. O centro de distribuição da Privalha, também lá em Extrema, Minas Gerais, é 100% ocupado pela Privalha. Ele tem 26 mil, quase 27 mil metros quadrados de área bruta locável.
O Parque Logístico Osasco, né? Um dos novos galpões aí do fundo, a VILG tem 80% do galpão, ela não é totalmente dona dele, e com área bruta alocável de 32 mil metros quadrados. Né? Ele está com 51% de ocupação, na verdade ele tem uma renda mínima aqui garantida, e a VILG acabou de assinar um novo contrato, então vão ter pelo menos 2 inquilinos nesse galpão aqui para ela. O próximo aqui, o Airport Ayrton Senna, lá em Guarulhos, né? É um galpão pequeno, né? Teve uma parte agora desocupada, ele tem vários inquilinos, né? Ele tem uma área bruta de 18 mil, quase 19 mil metros quadrados, né? E o interessante dele é o seguinte, ele tem vários clientes pequenininhos, porque Guarulhos ali é um ponto estratégico para você abastecer São Paulo, né? Além da proximidade com o terminal aeroportuário e o terminal rodoviário, né? O CD Cariacica, né, no Espírito Santo, né, é um galpão que atende a Ambev, né? Interessante que no Espírito Santo a gente não vê muitos galpões lá, né? O fundo tem um galpão que atende a Ambev, está 100% locado. O próximo que a gente vê é o CD Eldorado, no Rio Grande do Sul, né? Um galpão bastante moderno, bonito, né? Ele está 100% locado também para a Ambev. Aqui o BTS Kremer, né? É um galpão pequenininho, 13 mil, quase 14 mil metros quadrados, está 100% alocado para Kremer, né? É um galpão menor, fica lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, também uma região um pouco fora do normal que a gente costuma ver aí nos fundos logísticos. Seguido o Jundiaí Business Park, né, na rodovia Bandeirantes, né, quilômetro 61,5, é um galpão moderno, bem interessante, pé direito alto, né, ele está 100% locado para a Foxconn. E a gente vê aqui o Castelo 57 Business Park, na rodovia Castelo Branco. Né? A Vigo tem participação dele de 80%, é um galpão bem grande, né? De 60.509 metros quadrados, né? E vai ser construído, né? Ele está em fase ainda de finalização de obra. E são esses os galpões. Então, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Então, olhando aqui os gráficos de diferimento pela inadimplência, né? A inadimplência está em cinza claro, o diferimento está em cinza escuro, quase negro aí, e o diferimento recuperado em azul. Né? Então, a gente vê que em abril a gente teve um diferimento de 9%, né? Foi um desconto bastante grande para o setor de logística, né? Que a gente não esperava tanto isso ocorrer, mas o fundo atuou de forma ativa, né? Para evitar inadimplência ou vacância. A gente vê que a inadimplência ela cresce um pouco em maio para 3%, o índice ainda é bem baixo, né? E depois vai caindo. A gente vê que os diferimentos também vão regredindo até sumir, né? O último que a gente teve foi em agosto de 2020. Né? Em azul, a gente vê as recuperações de diferimento. Né? Como ele deu muito diferimento em abril, a gente vê que a partir de maio começam a recuperar esses valores. Né? E atualmente, a gente vê uma recuperação em torno de 0,6% do diferimento. Né? Ou seja, o fundo vai voltando à normalidade, né? Os diferimentos vão terminar e a recuperação deles também. Então, os próximos meses a gente espera que o fundo ele receba um pouco mais do que o pactuado pela recuperação do diferimento e mais uns 6 meses aí as coisas voltem ao normal. Olhando a taxa de ocupação média, né? Isso sempre me impressionou bastante no VILG, né? Em torno de 100% o tempo inteiro. Agora o fundo fez novas aquisições e teve uma vacância, né? Então caiu para 99%. Se a gente olhar a média de mercado que ele coloca aí no gráfico em vermelho, né? A gente vê que a média do mercado está sempre abaixo deles, né? Então, ou seja, o VILG tem trabalhado com a taxa de ocupação acima da média do mercado. Isso é um ponto muito positivo deles. Olhando a distribuição dos fundos, né? A gente vê que houve uma oscilação que ocorreu principalmente por causa das emissões, tanto a quarta quanto a quinta emissão. Né? O fundo ele vinha distribuindo próximo a 0,60, né? Quando veio a emissão, ele cai para 0,50 aí. À medida que o fundo vai alocando, vai colocando cliente nos galpões, né? Isso vai voltando a 0,60, vem nova emissão de novo, o rendimento cai, né? Chega a 0,42 na mínima em outubro de 2020 e agora retornou ao 0,60 aí. O que a gente pode dizer disso aí?
O fundo, apesar dele ser um dos grandes fundos de logística, né, ele ainda é pequeno em relação às emissões. As emissões afetam bastante, porque o dinheiro entra em caixa, ele é remunerado apenas pela renda fixa, né. Enquanto estiver remunerado pela renda fixa, né, é menor que os aluguéis que ele recebe. Isso tende a prejudicar um pouco o rendimento do fundo, né. Mas quando esses fundos, daqui a uns 10 anos, atingirem um patamar de 5 bilhões para cima, né, a tendência é que a emissão afete cada vez menos a distribuição da renda do fundo. Olhando a liquidez, né, que eu gosto de olhar para saber se é fácil para um cliente pequeno entrar e sair, a gente vê que é tranquilo, né? Apesar da liquidez ter caído de julho para janeiro, né? Isso eu acho porque o fundo ficou, de certa forma, um pouco caro, né? O segmento de logística foi muito visado pelas pessoas, ele então cresceu bastante a procura por ele como uma área de segurança, né, no mercado de fundos imobiliários, mas o fundo ficou caro, então a liquidez caiu um pouco. Mesmo assim, ela fez aí em janeiro de 2021 6,2 milhões, né, de giro médio diário, né, uma taxa tranquila para qualquer investidor, né. E no gráfico em cinza, claro, aí por trás dele, a gente vê o crescimento de cotistas, né, e em tese, quanto mais cotista, maior chance de você ter uma boa liquidez no fundo. Olhando agora aqui a DRE, né, que eu gosto sempre de olhar para entender um pouco da cabeça do gestor, a estratégia dele, ele costuma distribuir tudo ou ele se atenta apenas aos 95% legalmente imposto. Então a gente vê que o fundo recebeu em janeiro de 2021 6 milhões 610 mil e distribuiu 6 milhões 457 mil. Se a gente olhar o acumulado do ano, né, que eu prefiro olhar o ano do que apenas um mês, né, a gente vê que o fundo recebeu em média 0,59 centavos por cota e ele distribuiu 0,58. Então, um fundo que procura distribuir praticamente tudo, né? Olhando desde a IPO, né, a gente confirma essa informação, né? O fundo ele recebeu 0,64 centavos por cota e ele tem distribuído 0,63, então muito perto. Mesmo assim, o fundo acumulou um certo dinheiro, né? Ainda tem de resultado não distribuído 10 centavos por cota, né? Que não deixa de ser interessante. Olhando o balanço do fundo, né, o que a gente vê? O fundo tem 1,277 bilhões em imóveis, né? E o patrimônio líquido tem 1,221 bilhões, né? Então ele tem alguma dívida aí. E qual é a dívida, né? Ele comprou esses galpões novos, então ele tem 334 milhões a pagar, mas a gente vê que em aplicações financeiras ele tem 345 milhões. Então é um fundo que trabalha de forma bem conservadora, né? Olhando agora as últimas notícias, né? O Parque Logístico de Osasco, né? O fundo tem 80% de participação. Ele foi adquirido em agosto de 2020, né? Recente aí. O prêmio de locação dele é 18 meses, então ainda tem essa renda aí garantida por um tempo. Ele está com a BL, ele tem uma BL de 32 mil, né, no fundo. Ele fica a 20 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, ou seja, aquele conceito de last mile, né, trabalhar muito perto, né. Isso é uma coisa que a gente vai ter que observar muito daqui para frente, né, porque se a gente desenvolver a malha ferroviária, talvez os galpões que fiquem um pouco mais distantes da cidade, eles percam um pouco o grau de importância deles, né, e esses galpões dentro da cidade ganhem mais valor, né. Então, o fundo que tiver maior quantidade de galpões dentro da cidade, ele provavelmente vai levar vantagem se isso se concretizar. Bom, o galpão ele passa por um retrofit para a revitalização completa do condomínio, né, incluindo aí áreas comuns e privadas, né? A conclusão dele está prevista para o segundo trimestre de 2021, né? Então a gente vai ver logo logo essa finalização. No dia 4 de fevereiro, né, o fundo assinou a locação com a empresa Rossi Supermercados, né, que é o segundo cliente deles aí, e ela vai ocupar uma BL de 13.472 metros quadrados, né? É um contrato típico com vigência de 10 anos, né? Ele agora o ativo encontra-se com dois inquilinos, né, e 51% de ocupação. O outro inquilino é Next Logistics. Caxias Park, né, em 1º de fevereiro, o fundo assinou nova locação com a empresa Demilos, né, com a BL de 2.724 metros quadrados, né, um contrato de vigência de 5 anos, na modalidade típica, né? Então saiu um inquilino e a Milos entrou. Bem interessante isso, o fundo acabou mantendo 100% de ocupação. E o Airport Town, né, a Ayrton Senna lá, a gente vê a saída do inquilino, que representa 2% da receita do fundo, né? E corresponde a 25% da ABL total do ativo, né? Então o fundo está trabalhando aí para repor esse local que está vago.
No CD Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, né, que é ocupado pela Fenza, né, está passando por obras de melhoria, previsto para terminar agora, no primeiro trimestre de 2021. O que ele já finalizou? Né? Ele entregou as novas docas, né, muito modernas lá, eu vi algumas imagens. Né? Teve a troca das telhas e do face felt, né, que é a proteção termoacústica de última geração, né, ali no Rio Grande do Sul. A gente passa por momentos de frio intenso e também de calor no verão. Né? Essa proteção ela é bastante valorizada no mercado, principalmente no sul do país. Né? Ele reformou a fachada, além de outras atividades externas. Né? O local tem uma BL de 36 mil metros quadrados, né? Ele está 100% alocado para o Grupo Fenza. Né? É um contrato atípico. E por hoje a gente termina por aqui. Aquele abraço.